eu gostaria de apresentar. Olá, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês o programa de desenvolvimento da disciplina de F-129 desse ano de 2022, primeiro semestre. Para isso, eu vou ter essas transparências que vão guiar nossa apresentação. Vamos, então, a aos conteúdos que a gente vai apresentar esse semestre. Primeiro eu gostaria de falar dos docentes, né, que vocês estão vendo aí na tela. Nós somos 6 pessoas, entre os docentes que estão regularmente dentro do quadro da Unicamp. Então, é o professor André, eu mesmo, que sou Arnaldo Naves de Brito, que estou apresentando para vocês, o Donato, o Jorge, como é conhecido, o Kleber, o Sandro e o Christoph. Todos eles estão aí designados com seus e-mails. Eu sou o coordenador da disciplina. Por favor, utilizem esse e-mail, que é um e-mail exclusivo para a disciplina de F-129 e que também vai ser acessado por um dos pads para me auxiliar com a comunicação com vocês. A disciplina tem outros professores também, que a gente chama de programa de estágio docente, né? Eles estão todos listados aí, e também a gente está incluindo os e-mails de cada um deles. Nós devemos contar também com a presença de 3 pads que ainda não temos disponível nesse momento, né, o nome deles, mas vamos disponibilizar para vocês, e a ideia é que vocês possam consultá-los em dias que eu vou apresentar na semana, sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Enfim, eles estão aí para auxiliar vocês. Na nossa disciplina, nossa principal objetivo é mostrar que uma medida que você faz de uma grandeza qualquer, seja ela o tempo ou as dimensões de um objeto, para ser bastante simples, ela sempre inclui um certo intervalo de incerteza. Esse intervalo de incerteza está descrito, de certa forma, nessa figurinha ao lado, onde você tem vários pontos. Isso seria, por exemplo, os tempos de queda de um objeto. Você vê que ele tem um espalhamento nesses valores dos tempos. E se a gente dividir esse intervalo de tempo em subintervalos pequenos e somar todas as medidas que estão dentro de cada um desses intervalos, a gente vai ter essa curva em amarelo aí, que tem a forma, em geral, de sino. A largura dessa curva nos dá está relacionado com a incerteza dessa medida do tempo em particular, e vou estar relacionada com as mais diversas medidas que a gente pode ter na física. Então, o entendimento e a forma de expressar isso de tal forma que seja homogênea é parte do que a gente vai ensinar nesse curso. Além disso, a gente vai também introduzir e também trabalhar com vocês sobre como expressar esses resultados de algumas medidas, né, em termos de gráficos, tabelas, que são métodos poderosos da gente poder expressar o que você fez, algumas medidas que você possa ter feito, né, num experimento. A gente vai tratar também de leis de escalas, que são relações entre duas grandezas que envolvem potência, por exemplo. A gente vai propagar também, ensinar para vocês como propagar incertezas quando você, por exemplo, tem que fazer algumas contas, alguns cálculos com quantidades que cada uma delas tem uma
incerteza específica, certo? Outro exemplo nesse inteirinho aí seria, por exemplo, se você tiver o logaritmo de x e x tiver uma incerteza, você pode se perguntar qual que é a incerteza do logaritmo de x, certo? E isso está indicado aí nessa figura abaixo, aí, que dado que você tem, então, a relação entre o logaritmo e x, você consegue identificar, a gente vai mostrar, ensinar para vocês como você identifica ou quantifica as incertezas. E, finalmente, dado que você tenha, então, quantidades que têm uma relação entre elas, por exemplo, o alongamento de uma mola, certo? Em função da força que você aplica para estender essa mola, esses pontos, né, que cada um vai ter uma incerteza, a gente vai mostrar como você pode, então, utilizar métodos padrões para determinar a relação entre duas quantidades. Bem, agora a gente passa a algumas que a gente chama de burocracia da disciplina, onde a gente vai descrever algumas regras e mostrar para vocês como o curso funciona, certo? Então, nesse curso, a gente vai ter algumas atividades de ensino, né, que a gente chama, e essa disciplina ela é baseada em módulos, certo? São 4 módulos, eu vou daqui a pouco dizer quais são eles, né? E esses módulos eles têm videoaulas, que vai ser, inclusive, apresentado o link aqui para vocês, e vocês podem acessar na plataforma Moodle, e você vai poder também acompanhar essas apresentações, que vão ser feitas pelos vários professores, né, dentro de aula, presencialmente, caso você queira. Para evitar dentro desse período de transição entre que a gente ainda tem a pandemia, né, e diminuir a possibilidade de contaminação, a gente vai estar oferecendo a possibilidade de vocês assistirem essas aulas remotamente, e se assim desejarem e precisarem, vocês podem ir no laboratório e também assistir de lá presencialmente, certo? O professor vai estar, provavelmente, né, dependendo de cada um, apresentando, como eu estou apresentando essa aula aqui, certo? E você vai poder, então, acompanhar ali e também dirimir algumas dúvidas que você tiver, tanto online ou, né, ali presencialmente. Você tem a possibilidade de, como eu disse, assistir a essas aulas não só do seu professor, mas também de outros professores que vão estar disponíveis no Moodle. A gente vai ter também um Google Drive com várias dessas informações da aula, né? E também no YouTube. Então, vocês têm várias possibilidades aí em relação ao aprendizado. Vocês vão também realizar avaliações individuais depois de ter, então, tido contato com um determinado conteúdo de um dos módulos, certo? Então, para cada módulo, você vai, então, realizar uma avaliação individual. Essa avaliação ela é bastante importante, uma parte dela é feita com testes, onde você tem uma resposta, certa, numérica, você escolhe de múltipla escolha, e todos os testes individuais de cada um dos 4 módulos, ele vai ter também uma questão dissertativa, que você vai, então,
fazer uma determinada atividade. Então, essa atividade você vai realizar ela dentro do Moodle, certo? Esse sistema que vocês vão ter acesso talvez no final de março, né? Que a gente precisa ter todos os alunos incluídos dentro do Moodle. Essa atividade individual é extremamente importante no sentido de que se o estudante não fizer essa atividade, certo? Nem iniciar, basta que ele tenha iniciado, mesmo que ele tire 0, não tem problema, mas se ele não tiver iniciado, ele vai... ele não, a sua nota no relatório vai ser 0 daquele estudante, sem prejuízo para os outros. Então, mesmo que o nome dele estiver num relatório, que vai ser o próximo item que eu vou falar, se ele não fez atividade individual, a nota dele é 0. Então, nem precisam perguntar, às vezes eu recebo algumas perguntas, né, por que eu fui zerado no relatório, sendo que eu participei? E a razão, muitas das vezes, é essa, que ele não executou a atividade individual e a gente quer ter certeza que pelo menos uma parte, né, do curso o estudante sentou sem a interferência dos seus outros membros do grupo, né, e mostrou conhecimento daqueles tópicos de cada um dos módulos. Bom, aí nós teremos também avaliações em grupo, que ela, basicamente, vocês vão colher os dados, na maioria das vezes, dentro do laboratório, e depois vocês vão sentar junto, fazer análise de dados, gráficos, tabelas, etc., que vocês vão estar aprendendo, e vão fazer isso seguindo um roteiro, né? E vão fazer um relatório de acordo com o modelo que a gente apresenta para vocês, e vocês devem seguir de forma bastante rígida alguns pontos de como fazer esse relatório, né? Então, esse relatório é entregado por um grupo, certo? Que vai ser sorteado, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. A nossa intenção é que cada um dos membros do grupo trabalhem de forma, como a gente diz, profissional, né? Então, nós não vamos permitir que as pessoas escolham quem vai trabalhar. Isso é parte da educação que a gente quer fornecer nesse curso, né? E que você possa trabalhar com pessoas que, inclusive, você nunca viu, etc., de forma profissional, dividindo o trabalho de forma equânime, né? Para, então, chegar no objetivo final. Então, essa dificuldade de trabalhar em grupo inicial é parte do aprendizado do curso. Eu peço para vocês que, a hora que vocês submeterem o relatório, né, primeiro, que ele seja feito pelo menos um dia antes da data limite, certo? Não deixe para o último momento, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, e também que vocês incluam no relatório qual a versão, a data e inclusive a hora lá dentro desse relatório. Por quê? Porque se você for submeter mais de uma versão, o que é permitido, a gente não vai... nós temos um programa para detectar plágio e ele não vai identificar que você plagiou, sendo que você tem são apenas 2 versões do mesmo relatório. Então, é muito importante você indicar qual versão que você está mandando para a gente poder evitar qualquer problema.
Vamos lá. Aqui eu estou colocando de forma abrangente como que o curso vai se dar com diversos tópicos, né? Então, a gente vai ter a primeira aula, nós estamos chamando essa aula de aula zero, né? Que, então, a primeira aula, ele vai tratar de algarismos significativos e como representar incertezas. Então, ela é a base não só para esse curso, mas de todos os cursos experimentais da física, mesmo da engenharia, ou seja lá o curso que você está fazendo. Então, esse é um ponto fundamental, muito importante. Na aula 2, a gente vai falar sobre distribuições de probabilidade, que são basicamente, tem algumas delas, né, mas eu já apresentei uma delas, que é aquela curva em forma de sino, certo? Ela está relacionada com a incerteza, e a gente vai desenvolver um pouco a teoria por trás disso, para vocês poderem ter uma base para avaliar as incertezas de determinadas medidas que vocês vão fazer durante o curso e durante a vida. A gente vai, então, isso são as duas aulas que vão ser expositivas. Essas duas aulas expositivas, aula 1 e aula 2, elas são aulas que, em princípio, a gente indica que vocês podem muito bem ou assistir à distância, porque não vai ter a coleta de dados, né? Então, é tranquilo essas duas primeiras aulas. Depois vem a atividade de ensino, né, que vai ser vocês vão aprender sobre função de densidade e probabilidade e como vocês sobre histogramas, né, como você fazer um histograma a partir de vários dados experimentais com incerteza que vocês adquirem, certo? Histograma também eu apresentei um exemplo logo no início, né, que é essa distribuição em amarelo que aparece ali nessa figura. Muito bem. Para a atividade experimental específica, né, que está relacionada com esses dois temas, vai ser a determinação da distância de uma esfera lançada de uma rampa. Então, essa distância ela tem uma distribuição, certo? E vocês, então, vão utilizar esse experimento, certo? Que vai ser, então, vocês vão colher o dado no laboratório e vão fazer, então, toda a análise depois. A próxima atividade, a atividade número 2, é sobre a lei de escala, certo? Esse é um experimento extremamente interessante, vários estudantes apontam isso. Ele relaciona a energia com o tamanho de uma cratera formada, está relacionado, inclusive, com a extinção dos dinossauros, né? Inclusive, através dele, vocês vão poder, dado, né, o tamanho da cratera, que hoje se sabe que gerou a extinção dos dinossauros, inclusive calcular a energia daquele meteorito, certo? Então, esse experimento nós estamos, nesse semestre, trabalhando para fornecer kits para vocês, de tal forma que cada grupo vai ter um kit e vai poder executar esse experimento em casa, certo? Se a gente lograr ter todos esses equipamentos. O objetivo está bastante avançado, então a ideia é que vocês façam um experimento em casa e que com isso
aproveitem, porque esse tipo de experimento feito longe da presença dos pads, do professor, né, mesmo que à distância a gente vai ajudar vocês, ele faz com que vocês cresçam e aprendam bastante. Bom, depois desse experimento, a atividade número 3 vai ser a propagação de incerteza. Então, como eu disse, a gente tem várias quantidades que cada uma tem incerteza e você precisa de manipulá-las algebricamente para obter um resultado, né? Então, é aqui que a gente vai aprender como vocês vão determinar incertezas que a gente chama de propagação, onde você precisou fazer algumas operações, certo? Para isso, a gente vai utilizar o experimento de colisão de esferas, certo? Esse vai ser o experimento que vocês vão coletar dados. Por fim, a gente vai trabalhar com o experimento, atividade número 4, que é o método dos mínimos quadrados, e, nesse caso, a gente vai fazer um experimento de acoplamento de molas, certo? Muito bem. Além disso, no Moodle vai ter também um módulo, certo? O Moodle da nossa disciplina tem um módulo de boas práticas acadêmicas. Esse módulo ele vai ter um tempo para vocês realizarem esse módulo. Vocês podem errar e reiniciar quantas vezes vocês quiserem, esse módulo específico, certo? Ele não tem limite de tentativas, e se você chegar ao final do módulo, certo? Com sucesso, você tem 0,5 pontos na média. Então, é bastante. Alguns estudantes podem até se reprovar simplesmente por não ter feito as boas práticas acadêmicas ou ter uma nota um pouco inferior. Então, eu lembro para vocês, todos nós saímos ganhando com realizar esses testes e aprender um pouco do conteúdo que está aí. Então, indico fortemente que vocês façam o mais depressa possível, até porque ele ajuda depois a vocês na aquisição de dados, no comportamento, né, em geral, dentro do laboratório. Então, não aconselho que vocês esperem o final do semestre de forma alguma, façam o mais rápido possível. Aqui eu estou apresentando para vocês as diversas aulas, né, que estão disponíveis dos diversos módulos, né, aula 1, aula 2, que a gente já explicou anteriormente, as atividades de 1 a 4, certo? Isso seria a parte de teoria, né, que foi apresentada por diversos professores, já estão todos no YouTube, vocês podem, então, assistir a partir desses links aí. E tem também seriam vídeos dos roteiros, certo? Que estão escritos como experimento aqui, então cada um desses vídeos apresentam detalhes importantes, certo? Sobre os roteiros. Além disso, vocês vão ter também os documentos, né? Os roteiros em si de cada um dos experimentos que vão estar disponíveis lá no Moodle. Certo? Muito bem. Agora vamos passar um pouco sobre a avaliação e como que ela vai ser. A gente vai calcular a média final, certo? A partir das diversas notas que a gente falou até agora. Então, vão ser 4 avaliações individuais. A média delas a gente está chamando de A, certo? 4 relatórios também. A média dos relatórios a gente está chamando de R. E a gente vai ter uma prova sobre toda a matéria da prova no final do curso, que a gente já está indicando a data, certo? Eu vou conversar um pouco mais sobre a prova mais para frente.
é uma única prova sobre toda a matéria. E para as pessoas que precisarem, tem também o exame final, certo? Também cobrindo todo o conteúdo da matéria. E, finalmente, a gente tem o bônus, que eu já disse para vocês, que é meio ponto a mais na média. A forma que vai ser calculada a média de aproveitamento, que a gente está chamando de MA, é essa que está descrita aqui nessa fórmula, certo? A gente vai fazer a média de A mais R mais P e somar o bônus. Então, é bastante simples, não tem segredo nenhum. Para a gente determinar se você é dispensado ou não do exame, então basta que você tenha uma média MA igual ou maior do que 5, certo? Você já está aprovado. Caso você fique entre 2,5 igual ou maior do que 2,5 e menor do que 5, você precisa fazer o exame, a sua nota MA vai ser feita uma média com a nota do exame, certo? E você vai estar aprovado se a nota for maior do que ou igual a 5, e se for menor do que 5, você está reprovado. Espero que ninguém esteja nessa condição. Finalmente, para aqueles que tiverem uma média MA menor do que 2,5, ele já está reprovado, né, direto, sem fazer exame. Certo? Aqui está dizendo, né, que cada aluno só poderá fazer a prova e o exame nos horários designados e que o aluno é o único e exclusivo responsável pelos compromissos assumidos para as datas e horários das provas de F-129. Bastante importante. Então, a gente já está colocando para vocês quando vão ser os exames e as provas. Inclusive, as provas, assim como o exame, vocês vão ter mais de um dia para realizar isso aí, certo? E todos aqueles dias, todas as turmas podem realizar o exame, porém, vocês vão ter 2 horas para, depois que você iniciar o exame, para finalizar o exame ou a prova, certo? Então, eu indico, né, que vocês comecem o exame ou a prova, né, logo no início do prazo, certo? Que são vários dias. Não deixem para a última hora, em particular, não deixe para o último dia, porque nós não vamos ser flexíveis com qualquer problema que possa ter ocorrido de última hora, certo? A sua internet não funcionou, etc., porque a gente está dando vários dias para todos os estudantes iniciar aquela prova ou exame. Sobre os relatórios, né? No começo do semestre serão sorteados os grupos de trabalho para as atividades de aplicação. Os grupos, em geral, são compostos de 5 pessoas, em média, podendo ter alguns grupos com menos, dependendo da turma, casos raros, né? Lembrem-se que aí a gente pede, né, novamente eu insisto, a importância de vocês terem uma atitude profissional, o desafio de trabalhar com pessoas que vocês potencialmente não conhecem é parte do curso, não é algo a se criticar, na realidade é o objetivo também que vocês possam colaborar, certo? E na maioria das vezes, total, funciona muito bem, certo? Funciona muito bem. Para cada atividade de aplicação, um relatório em um grupo deverá ser entregue via Moodle, conforme o roteiro disponibilizado, certo?
Aqui vem uma parte importante, que os relatórios deveriam ser elaborados em texto, editor de texto, certo? E importante é que os gráficos, histogramas, devem ser confeccionados à mão, em papel apropriado, milimetrado ou log-log, e esses gráficos ou histogramas devem, então, ser digitalizados e juntados ao relatório com figuras, certo? Na seção apropriada, certo? Vai ter a gente tem um modelo de relatório para indicar como você vai fazer esse relatório. Esse relatório deve ser convertido em formato PDF para entrega via Moodle, certo? E a gente apresenta aqui, eu estou apresentando para vocês uma conveniência que, às vezes, a pessoa não tem muita experiência e nós temos um limite para o tamanho do arquivo PDF que você pode submeter no Moodle. E esse limite, até hoje, todos os grupos conseguem fazer um relatório dentro daquele limite. No início, alguns com pouca experiência podem digitalizar de forma inadequada, gerando arquivos muito grandes. Então, eu sempre apresento essa ferramenta aqui, certo? Que ele diminui o tamanho, certo? Compacta o PDF, certo? Para que vocês não tenham problemas com essa questão de ultrapassar o limite, certo, do tamanho do arquivo em megabytes. Você também pode juntar, né, essa ferramenta, por exemplo, ela é de graça, permite você juntar, e você pode usar qualquer outro que você achar interessante, certo? Eu só estou alertando que o Moodle, certo, devido ao fato que a gente espera ter uma lista que seja minimamente completa dos estudantes, então ele demora um pouco a entrar em operação. Então, não precisa ficar perguntando, etc., porque ele vai entrar talvez antes, mas até o dia 30 de março de 2022, certo? Essa parte de cláusula de honestidade, tem um longo texto aqui, eu vou falar de forma geral, né? É um problema que às vezes tem aparecido. Nós temos uma ferramenta chamada Turnitin, que ele analisa todos os relatórios, sem exceção nenhuma, inclusive o estudante, quando ele submete no Moodle, ele tem já a informação se houve plágio e qual a percentagem do seu relatório que está sendo ele está indicando como correspondendo a um outro relatório de semestres anteriores ou desse semestre mesmo, que correspondem, certo? Essa correspondência, quando ele identifica que houve, por exemplo, um plágio, né, que pode ser uma correspondência, ele identifica isso, em geral, de um relatório em relação ao outro. Não é um relatório, que o seu relatório tem palavras, por exemplo, de 30, 40 outros relatórios que se juntou ali, então é um pouco, você pode dizer que é um por acaso. Não, ele identifica que um relatório, quando ele tem uma percentagem significativa de correspondência com outro que já foi entregue, certo? Então, vocês devem estar atentos a isso, porque na nossa disciplina, a presença de plágio rola na prova, qualquer uma infração dessa, o ato fraudulento, né, pode, inclusive, de acordo com as regras da Unicamp,
levar que o estudante, em última análise, possa ser expulso da universidade com apenas uma falta. Pode sim. Então, peço cuidado, certo? É, e a, a gente vai levar isso para o conjunto dos professores, em casos que apareçam, mas a gente já está avisando que é fundamental para o nosso curso e para que vocês consigam aprender alguma coisa que não haja essa prática, certo? A cópia significa que você não está, o curso não está servindo para nada para aquela parte que foi copiada, certo? Porque é o nosso objetivo que você consiga entender os conceitos e para isso qualquer ato de plágio ou fraude impede que esse processo aconteça. A gente pede, então, que, reafirmando aqui, que sempre você indique a versão, a data e horário, para evitar que, se você mandar o mesmo relatório mais de uma vez como versões diferentes, isso às vezes acontece, é perfeitamente ok que você mande um segundo relatório, desde que seja antes do prazo, mas a gente pede que você indique, então, que é uma outra versão para que não corra o que o programa indicando, né, que houve uma semelhança, a gente descarte essa semelhança como não sendo plágio por ser uma segunda versão. Outro ponto que eu queria falar aqui, que acontece às vezes, é que, eventualmente, algum estudante cursou semestres anteriores e faz relatórios baseados naqueles relatórios de anos dele mesmo anteriores, que às vezes é chamado de autoplágio. Autoplágio é considerado plágio também, e também está sujeito às mesmas penas de um plágio comum, não tem diferença nenhuma para nós o autoplágio. Sobre as PEDs, que eu já tinha falado lá no início do curso, né? A gente vai ter horários, eu estou apresentando aqui, nessa hora do vídeo aqui que eu estou apresentando, ainda não estão designados, mas a gente vai apresentar isso assim que essa informação estiver disponível. Eu estou colocando aqui o link, né, que vocês podem fazer atendimento remoto com esses PADs, e, se assim for, também poderá ser presencial também dentro desses horários estabelecidos. Os professores todos, né, então, vão estar disponíveis para discussão sobre o conteúdo da disciplina durante os horários da aula, então você pode ir lá durante o horário da aula. A gente, obviamente, pede que, se não houver necessidade, você pode perfeitamente, durante o período da aula, também poder resolver algumas dúvidas de forma não presencial, também tranquilamente. E a gente vai fornecer o link, certo, de cada um dos professores, de onde você vai poder ter o atendimento também remoto. Aqui eu estou apresentando o cronograma da disciplina. Eu peço para todos vocês estudarem aqui, pararem um pouco. Eu vou falar alguns detalhes desse cronograma que é multicolorido, né? Mas cada uma das cores, cada uma das informações aqui são relevantes, certo?
A gente indica que em cinza, né, para começar de forma bastante tranquila, né, onde a gente vai ter a incidência de feriados ou avaliação do curso, certo? Que a gente não vai ter aula. Os horários dessas apresentações, como esta que eu estou fazendo aqui, estão todos indicados aqui para cada uma das turmas de cada uma da semana. Aqui são as aulas expositivas, não vai ter tomada de dados nessas aulas, vocês estão aprendendo a teoria e conceitos básicos, né? Então, tem a aula 1 e 2, que elas também estão no YouTube, já gravadas de outros professores, que vocês têm a liberdade de assistir. Aqui nós estamos dividindo os vários meses, né, em que o curso vai ocorrer, e a gente está indicando cada uma das atividades, atividade 1, 2, 3 e 4, com uma cor diferente. Então, essa está um pouco laranja, atividade 1, amarela, atividade 2, azul, atividade 3 e verde, atividade 4, certo? Sendo que a prova, né, ela está aqui em amarelo, essa prova ela vai ocorrer todos os dias da semana, mas, por exemplo, a turma de sexta-feira pode tranquilamente iniciar a prova, e eu até aconselho fortemente iniciar já na segunda-feira, dia 11 de julho, certo? Uma vez iniciada a prova, você vai ter 2 horas para concluí-la, certo? Mesmo que você pare no meio, certo? O tempo da prova vai continuar contando. Então, uma vez iniciado, esse tempo é corrido, 2 horas, terminou as 2 horas, você a prova é enviada automaticamente, certo? Que já está feito, está enviado. Depois a gente tem, então, as semanas de estudo e aqui em laranja os exames. Os exames estão apenas em 3 dias, certo? Mas, de novo, durante esses 3 dias, todos os estudantes que ficarem, espero que nenhum fique, podem fazer em qualquer uma, às 24 horas, ele está aberto o link. Então, você pode fazer de noite, começar 1h da manhã, terminar às 3 da manhã, sem problema nenhum. Então, dentro desses 3 dias aqui, você vai poder realizar o exame, para quem ficou de exame. Algumas datas importantes estão indicadas por uma cor um pouco mais forte, né? Que é, por exemplo, a data que você deve entregar a primeira avaliação individual está descrita aqui como sendo 11 de abril de 2022. E aqui a gente marca também o primeiro dia em que está disponibilizado o módulo de atividade número 1, certo? Esse módulo, então, vai ser disponibilizado no dia 4 de abril, tá? A entrega do relatório, certo? Vai ser, então, de acordo da atividade número 1, né, no dia 2 de maio. Então, o dia 2 de maio, em geral, às 23h59, é o último dia para entrega desse relatório. A gente também estressa o fato de que você procure entregar, por exemplo, no dia 29 de abril, sem falta, para que você não possa, não pode, se você deixar para a última hora, pode acontecer algum problema com a sua internet, etc., e você não conseguir. Se passar 1 segundo depois da data limite, que está expressa aqui, você não vai poder enviar e a gente não aceita relatórios avulsos, certo?
E assim por diante, todo curso passa a ter essa dinâmica, né? A gente indica a data que você deve entregar no relatório individual, certo? Postar lá no Moodle, fazer o teste lá no Moodle, e quando você deve postar o seu relatório. A gente está indicando também, certo? Datas em que a gente vai divulgar as notas dos relatórios e também das atividades individuais, certo? Essas são as datas limites. Às vezes a gente consegue entregar antes dessas datas, a gente faz um esforço para entregar o mais depressa possível, certo? Dentro das possibilidades. Então, essas são as informações importantes que a gente tem. Essas datas em branco, não tem atividades, e é isso que a gente tem aqui. Então, estudem bastante, dê uma olhada aí, que esse é o nosso compromisso com as datas durante o nosso curso, certo? Então, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês, certo? Com a parte introdutória e visão geral do curso. Agradeço a atenção de todos e bom curso para todos.